Estamos no ano 427 a.C. Atenas conseguiu conter uma rebelião em Mitilene, uma cidade na ilha de Lesbos, em meio a um acalorado debate. A democracia ateniense decide matar sem distinção todos os homens da cidade e escravizar suas mulheres e filhos, e envia para lá um navio com as instruções. No dia seguinte, passada a febre da raiva, a Assembleia, tomando consciência de sua extrema injustiça, se arrepende da decisão e envia outro navio com a esperança de impedir o massacre. O destino quis assim e o mundo respira aliviado por um breve instante. É uma dessas ironias impagáveis da história, que no mesmo ano em que uma das maiores potências políticas do momento se debatia. Qual pêndulo irracional entre ceder aos anseios genocidas da paixão vingativa e ouvir a tênue, mas firme sentença da justa razão, nasça provavelmente na própria Atenas aquele que viria a se tornar o maior acusador dos excessos irracionais da democracia ateniense. Platão, nascido no seio de uma família aristocrática com conexões na esfera do governo, Platão cresce com uma forte consciência de sua vocação política. Ao que parece, quando jovem, ele flerta com os ensinamentos do filósofo Crátilo, que, levando ao extremo as ideias de Heráclito, afirmava que absolutamente tudo está em constante mudança e nada jamais permanece o mesmo por muito tempo. No entanto, entre seus 15 e 20 anos, Platão conhece um personagem excêntrico, o homem mais sábio de todos, segundo o oráculo de Delfos, Sócrates. Um sujeito cuja principal atividade na vida consistia em importunar publicamente todo aquele que afirmasse ser sábio sobre qualquer coisa. Para provar a ele e a todos os outros que, na verdade, não sabia de nada, ele se aproximava de um famoso e condecorado general, por exemplo, e perguntava: o que é a coragem? E ia desmontando todas as respostas dele, levando-o a contradições e aporias. O encontro com Sócrates desperta Platão de seu sonho. Heráclito, o quê? A pergunta socrática sobre o que são as coisas e, em específico, sobre o que, de virtudes como a justiça, a coragem, a temperança, a piedade, devolve-lhe a convicção sobre o que é permanente. Se os juízos éticos devem ter validade além da opinião particular do momento, então nem tudo pode ser vítima do fluxo universal. Tem que existir realidades conhecíveis além da mudança, que de alguma forma ancorem esse tipo de juízos universais e necessários. Algo pode ser igual hoje e ontem, aqui e ali, que dê sentido à busca socrática pelas definições, sancionando o justo como justo e condenando o injusto como injusto ou não. Haverá alguma verdade nessas questões? O que é bom será uma coisa para você e outra completamente diferente para mim. Dessa maneira, e quase sem perceber, o sábio que dizia não saber nada o havia fascinado e feito-se apaixonar pela filosofia. Mas o acontecimento que acabou transformando Platão em Platão aconteceu mais tarde, em 399 a.C., o julgamento e a condenação de Sócrates. Vejam, o método socrático, embora fosse ideal para despertar em alguns o espírito filosófico, não era, digamos, a melhor maneira de fazer amigos. Como consequência e como resultado das intrigas de seus opositores, Sócrates acaba condenado à morte pela democracia ateniense. Platão observa da plateia do julgamento enquanto seu mestre, exibindo aquela ironia socrática que o caracterizava, joga por terra toda a possibilidade de indulto, vangloriando-se de que, diante do que foi visto, em vez de puni-lo, deveriam premiá-lo, dando-lhe comida de graça todos os dias da sua vida pelo grande serviço que presta à cidade, desmascarando aqueles que se dizem sábios, mas são ignorantes. O jovem Platão e outros amigos se apressam em oferecer 30 minas de prata do próprio bolso como punição alternativa à pena de morte. E Sócrates, talvez comovido pelo olhar entristecido de seus discípulos, leva essa oferta ao tribunal, mas todas as pontes já foram queimadas. Os juízes optam pela pena de morte e Sócrates a aceitará por vontade própria. Alguns dias depois, ele bebe de uma vez um copo de cicuta. Platão viveu tudo isso como uma injustiça de tal magnitude que deixou uma marca muito profunda em sua alma. E vemos isso na crítica destrutiva que ele nunca deixará de fazer contra a democracia ateniense. Esse sistema que havia condenado à morte o inocente, o melhor homem que ele conheceu, o mais sábio e o mais justo. Mas, por enquanto, provavelmente temendo represálias, Platão se exila de Atenas e viaja para muitos outros lugares, conhecendo talvez os pitagóricos na Itália
e chegando possivelmente até o Egito. Aos poucos, ele foi desenvolvendo a filosofia que o tornaria um pensador imortal, aprofundando no método das perguntas de seu mestre, com o qual Sócrates pretendia descobrir, chegar, alcançar a essência das coisas. Platão propôs que tais essências ou formas precisavam existir em algum lugar. Afinal de contas, se existem coisas belas ou justas, elas têm que existir. A beleza e a justiça, não. Mas essas não se encontram no mundo dos sentidos. Eu não posso encontrar a beleza ou a justiça andando pela rua. Portanto, elas têm que existir em outro mundo que eu já não posso ver com os olhos, mas somente com o intelecto. Dessa forma, Platão distingue no mutável as próprias coisas sensíveis do imutável e eterno, suas formas ou essências, que Platão chamou de eidos, as ideias. A realidade fica dividida, portanto, em dois mundos. O mundo sensível, sede da mudança, e o mundo inteligível, sede das ideias imortais, sem princípio nem fim. O ser humano, uma união de alma e corpo, é a única criatura que vive, por assim dizer, entre os dois mundos. Mas a alma humana, que é imortal, pertence na verdade ao mundo das ideias. Por um deslize original, ela caiu no mundo sensível, ficando presa em uma prisão de carne e ossos. Mas ela anseia por todos os meios escapar deste corpo e retornar ao mundo de sua felicidade e plenitude. Por isso, ela não se sente à vontade neste mundo nem plenamente satisfeita com as coisas sensíveis. E somente através do exercício da filosofia e da contemplação esporádica da beleza, ela pode encontrar algum descanso. Certamente, as coisas belas deste mundo não satisfazem plenamente o coração, mas nelas, a alma vê a beleza com maiúscula. Nesse vislumbre há a promessa de que algo pode realmente satisfazê-lo, se ele se esforçar. Ao mesmo tempo, Platão desenvolve suas ideias políticas. Para ele, como vimos, a democracia não é o pior dos regimes. Esse é o caso da tirania, mas a democracia ainda é um dos piores, porque nela governam aqueles que não estão preparados para governar, que são a maioria. No seu famoso livro A República, Platão propõe um sistema ideal alternativo que supostamente deve ser perfeitamente justo, e em que cada um ocupa o lugar que lhe corresponde. Nesse regime ideal, quem é obrigado a governar é o filósofo. Só ele está preparado para isso, porque somente o filósofo conhece a ideia do bem. E governar significa colocar esse mesmo bem em prática, realizá-lo no mundo. Assim ele escreve: a menos que os filósofos reinem nas cidades, ou que aqueles que agora são chamados de reis e dinastas pratiquem nobre e adequadamente a filosofia, que uma coisa e outra venham a coincidir, a filosofia e o poder político. Não há, amigo Glaucon, trégua para os males das cidades, nem tampouco, creio eu, para os do gênero humano. Por volta de 387 a.C., Platão viajou para a poderosa cidade de Siracusa com o objetivo de colocar essas ideias em prática. Um discípulo seu, Dion, o convence a ir dizendo que o tirano Dionísio estava então se interessando por questões filosóficas. Platão vai e começa a ensinar sobre a virtude, o conhecimento e o dever de fazer o que é justo. Mas o poder não gosta de ouvir falar sobre o dever, e, como não poderia ser diferente, não demorou para surgirem atritos, conta Diógenes Laércio. De fato, em uma ocasião, ao Platão dizer que, se ele não praticasse a virtude, não poderia descobrir o que era realmente bom. Dionísio disse que ele falava como um velho, e Platão respondeu que ele falava como um tirano. Como vocês podem imaginar, nada disso agradou muito a Dionísio, que acabou vendendo nosso filósofo como escravo. Platão é salvo por um amigo que o vê no mercado, o compra e o liberta, após aprender a lição. Ele retorna a Atenas, compra alguns terrenos e funda sua famosa academia, que recebe esse nome por estar nos jardins dedicados ao herói grego Academo. Mas Platão era de espírito otimista e por volta de 366 a.C., seu discípulo Dion volta a escrever para ele, dizendo que o sucessor de Dionísio era diferente, que agora sim era o momento ideal para testar sua teoria do filósofo. O rei Platão voltou a Siracusa, mas durante sua estadia correu o rumor venenoso de que ele queria transformar o tirano em seu fantoche. O ambiente ficou sufocante e Platão, com muita paciência e muito tato, conseguiu convencer o tirano a deixá-lo partir. A terceira viagem aconteceu 5 anos depois, em 361, impulsionada por seus discípulos da academia, entre os quais já começava a se destacar um jovem, Aristóteles.
Algumas vozes sugeriam que o jovem Dionísio estava mudado, que ele se cercava de livros e se dedicava à filosofia. Mas, uma vez de volta a Siracusa, ele percebeu que, na verdade, o tirano só fingia ser culto, e ele era a imagem viva de tudo aquilo contra o que Sócrates havia lutado. Uma pessoa ignorante. Platão tenta fazê-lo enxergar e reconhecer sua própria ignorância, mas Dionísio reage de forma muito violenta e o prende. Por sorte, Platão consegue escapar graças a alguns amigos e volta para Atenas completamente derrotado. De volta, ele encontra seu amigo Dion, e este lhe conta que tem planos para tomar Siracusa à força. Parece que Platão não o apoiou e até aconselhou a não fazer isso, mas no final deixou a decisão para seu amigo. Em 357, Dion, com a ajuda de Esparta, conquista Siracusa e expulsa Dionísio II, mas mantém a tirania e, após apenas 3 anos, é assassinado. Ao saber, Platão lamenta a morte do amigo, mas provavelmente pensou que ele, de certa forma, buscou isso. Platão dedicou o resto da vida ao ensino na academia, que ganhava prestígio. Curiosamente, só aceitavam pessoas com conhecimento matemático prévio. Para Platão, a matemática era essencial, como uma preparação para o pensamento. Elas te treinavam no rigor e na retidão mental, necessários para investigar as questões mais abstratas e inteligíveis. E, de fato, dizem que na entrada da academia estava escrito: "Não entre aqui quem não souber geometria." Uma vez lá dentro, o discípulo recebia aulas em diferentes ciências, como preparação também para o diálogo filosófico. Os alunos também eram formados nas artes políticas, de modo que eram preparados para serem capazes de legislar, aconselhar ou até mesmo governar. Platônicos, de fato, ao sair da academia, dedicaram-se à política. Platão morreu por volta de 348 a.C., com 80 ou 81 anos de idade. Os últimos anos de sua vida, ele dedica a uma revisão crítica de sua teoria das ideias, como vemos no diálogo Parmênides. Revisão que foi certamente fruto de muitas longas discussões com seus amigos e discípulos na academia. Ele nunca perdeu a paixão pela filosofia que Sócrates havia acendido em seu coração, nem a convicção de que o remédio para os males de sua época, e possivelmente de todas as épocas, passava por uma revolução radical, na metafísica, na ética e na política. Mas atenção, se você prestou atenção, deve ter sentido falta de algo. Algo que não pode faltar em nenhuma biografia de Platão. A anedota de que, na verdade, ele não se chamava assim, mas sim Aristócles. Platão teria sido o apelido que seu professor de ginástica lhe deu, por ser muito forte, porque platós em grego significa largo, e ele era largo. Por que eu não falei sobre isso? Bom, acontece que essa anedota é um mito que a gente engoliu sem questionar há séculos. Mas eu já desmenti isso neste outro vídeo aqui. Então vai lá, clica para não perder a verdade sobre esse assunto e, acima de tudo, nunca pare de pensar.